Olá, tudo bem? Eu sou Michel Pinho, sou historiador. E se você não conhece o meu Instagram, ele tem uma indicação de @michelpinho, o nome está aqui embaixo. E digo isso porque eu estou muito impressionado com a quantidade de interações que eu tenho feito sobre perguntas sobre a história de Belém, né? Só para vocês terem uma ideia, a última enquete que eu fiz deu mais ou menos uma média de 7.000 respostas. E a quantidade de visualizações chegou a quase 11.000 pessoas. Então acho que é muita gente, né? E queria aproveitar essa enquete para colocar 3 questões importantes sobre a história da nossa cidade e como ela nos impacta até hoje. Bom, a primeira pergunta é sobre como Belém se chamava antes da chegada dos europeus aqui. Nós sabemos que o nome Belém vem de um nome mais extenso, que é Santa Maria de Belém do Grão-Pará, e que normalmente nós contamos a nossa história a partir de 12 de janeiro de 1616. Normalmente, mas isso precisa ser revisto, porque já existe uma extensa ocupação da nossa região e todo do estuário da Amazônia anterior à chegada dos europeus, né? Portugueses, franceses, holandeses que aqui habitavam. No nosso caso específico, havia um intenso povoamento dos povos tupinambás. E como o professor Aldrin Aldrin Figueiredo colocou de uma maneira muito bonita, né, num texto muito interessante, que é Belém chamada de Mairi. Mairi significa ajuntamento, né? Porque você vai conseguir perceber que a intensa ocupação do estuário dos rios aqui na Amazônia possibilitou o desenvolvimento muito forte, né, de economias, de trocas culturais, de fortalecimento social. Essa intensa troca que há no século XVII entre indígenas, povos originários, né, e os portugueses que aqui habitavam, não se extinguiu apenas naquele período, né? Até hoje nós temos uma troca que é muito visceral, que é muito forte e muito conflituosa, infelizmente, entre esses povos originários e nós que habitamos em Belém. Um exemplo disso são os povos Oral, que estão na nossa cidade e muitas vezes são alvo de xenofobia, de racismo e de toda a sorte de impropérios em relação a eles, né? Então, por favor, olhem com cuidado que essas sociedades dos povos originários, elas estão presentes no nosso dia a dia e são muito importantes para a nossa cidade. Um outro ponto importante que eu perguntei foi sobre o que possibilitou o desenvolvimento urbano de Belém do Pará no século XVIII. E pasmem, mais de 3.000 pessoas marcaram a borracha. Caros e caras, Belém do Pará no século XVIII não havia ainda, né, despertado para a sociedade, né, ou para a economia da borracha, né? Nós temos ainda nesse período a formação das chamadas drogas do sertão. Toda uma sorte de produtos da floresta que eram extremamente importantes para a economia brasileira. A professora Magda Ritt coloca, inclusive, que era uma das pautas de exportação brasileiras mais importantes que a gente tinha naquele período, né, que estão sendo utilizados na Amazônia para se ganhar dinheiro mundo afora, né? A questão da madeira, né, as ervas, os produtos, peixe, couro, que daqui saía para o mundo inteiro, tá? Então Belém cresce ali no século XVIII, cerca de 1750, 1760, 1780, onde grandes igrejas, como a Igreja da Sé, a Igreja do Carmo, a Igreja das Mercês, o arruamento, a vinda do lande para cá, é fruto desse período. Século XVIII, então, é a economia baseada nas drogas do sertão, não na borracha, tá bom? E finalmente a última pergunta, né, que também foi uma surpresa para mim, sobre como é que nós poderíamos caracterizar a sociedade do século XIX e início do século XX, que é a sociedade da borracha, que é a Belle Époque. Uma das questões importantes para você perceber, que óbvio nos enche de orgulho, todo o patrimônio material que foi deixado nesse período para nós, né? Nós conseguimos perceber a importância da Praça da República, da Praça Batista Campos, do Ver o Peso, do Teatro da Paz, do Mercado de São Brás. Todas essas grandes edificações ou grandes marcos urbanísticos na cidade, elas são frutos da riqueza da borracha. Mas existe uma pergunta anterior para ser feita. Quem usufruía, né? A quem atendia, né? Por que foram feitos?
Então nós conseguimos perceber que essas questões todas são respondidas de uma única forma, né? Elas atendiam um ideal de aburguesamento da sociedade, né? Então quem habitava o centro da cidade, quem habitava os melhores casarios, quem habitava, né, as avenidas mais urbanizadas, elas viviam intensamente essa Belém da borracha. Mas, de um outro lado, essa mesma sociedade, ela criminalizou práticas populares. E aí eu acho que vocês não vão acreditar. Como, por exemplo, carimbó. Né? Os batuques e carimbós eram muito mal vistos, né, pelos gestores desse período, inclusive o Antônio Lemos. Então, se você chegou até o final desse vídeo, isso é importante porque faz com que a nossa cidade seja percebida como uma cidade baseada nos conflitos sociais, nos conflitos políticos e nos conflitos culturais, né? Então, se você gostou, compartilhe esse vídeo ou indica para o seu amigo, para a sua amiga, que é muito importante conhecer a história de Belém do Pará.